Olá, vamos para a nossa terceira aula de processador de texto. Bem, consideramos que já digitamos esses textos, vamos agora fazer o processo de eliminá-los para criar novos textos. Para isso eu preciso selecionar o texto. Com o meu mouse, clico, seguro e arrasto com o botão do mouse do lado esquerdo, pressionando, faço uma seleção. Se eu clicar em deletar, o texto se apaga. Ctrl Z, tecla do teclado Ctrl pressionado, mais a tecla Z, desfaço a ação, para mostrar que também com o teclado eu posso selecionar. Shift, setinha de navegação para baixo, também eu faço a seleção desse texto. Uma outra forma é Ctrl, tecla do teclado Ctrl mais T, pressiono Ctrl mais T, também faço a seleção e aí apago todo o texto. Vamos agora produzir um texto para que possamos realizar algumas formatações. Para isso, vou colocar um título. Aula 3. Dou um Enter para gerar um novo parágrafo e vou usar uma função do processador de texto para criar um texto randômico, um texto aleatório, para que possamos exercitar as formatações. Igual rand de randômico, eu quero criar 4 parágrafos e em cada parágrafo eu quero ter cerca de 4 pontuações ou 5 pontuações. Quando eu der um Enter, ele vai criar esse texto randômico. Perceba que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 parágrafos. Em cada parágrafo eu tenho uma sequência, né, de um texto, onde ele termina no ponto aqui e vai criando outros textos dentro desse parágrafo. Agora nós vamos aprender a fazer as formatações. Para formatar um texto, seleciono o texto. Na aba do menu inicial, na página inicial, fonte, nós vemos que existe a opção de alterar o desenho da letra. Aqui nós temos a opção de alterar o tamanho da letra. E perceba que eu também posso aumentar aqui ou diminuir o tamanho aqui, ok? Logo ao lado eu percebo que existe a tecla onde eu posso colocar todas as palavras em maiúsculos, a primeira letra da frase em minúsculo. Aqui eu tenho os botões de negrito para deixar a letra mais escura, itálico a letra inclinada e aqui sublinhado. Desmarco para se eu não quiser utilizar. Aqui tracejado entre a palavra. Aqui quando eu quero utilizar o subscrito, veja que a imagem já diz a utilização dela e aqui o subscrito. Ok? Quando eu quiser operar fórmulas, escrever fórmulas. Aqui eu tenho a possibilidade de utilizar estilos e efeitos para a minha fonte. Lembrando que temos que ter cuidado na utilização desses estilos, porque caso você venha produzir um texto profissional, quanto mais simples, melhor. Para que eu venha a tirar esse tipo de formatação que eu acabei de criar, venho aqui no limpar toda a formatação e aí obviamente crio uma formatação mais limpa. Aqui eu coloco a cor que realça o texto, que vai ficar no fundo. Para tirar, coloca sem cores. E aqui eu vou alterar a cor da fonte. Lembrando sempre que a gente precisa se preocupar se o texto vai ser impresso. Quanto mais colorido for, vai se utilizar um gasto maior de tinta, ok? Considerando que nós temos já todas as informações relacionadas à formatação, agora nós vamos para a guia de parágrafo, onde vamos fazer os alinhamentos desse título. Ele está alinhado à esquerda, mas o ideal é que ele fique centralizado, ok? Então fizemos o processo de alinhamento desse parágrafo, que é o título.
Vamos agora trabalhar com os parágrafos, formatando. Seleciono todo o parágrafo. E o ideal é que esse parágrafo ele tenha uma fonte que seja visível de ser visualizado, sem muito efeito. E uma formatação que é bem interessante é a formatação justificar. E perceba que ele dá uma tecla de atalho, Ctrl mais a tecla J. É uma forma de utilizar esse recurso. Veja que o centralizar é Ctrl E, o alinhado à esquerda Ctrl Q, o alinhado à direita é Ctrl G, porém o que fica mais adequado é o justificado, ok? Eu posso também realizar recuos e diminuir os recuos do meu parágrafo. Se eu clicar nessa setinha, perceba que eu vou aumentar o recuo dos parágrafos. E se eu voltar, eu vou diminuir o recuo desse parágrafo. Caso eu queira fazer algum tipo de citação, digamos que esse texto aqui é uma citação, vou utilizar a tecla de recuo para realizar esse tipo de tarefa, ok? Uma outra coisa que vocês precisam entender é que eu posso dimensionar os espaços entre as linhas. Se você perceber, existe esse recurso de dimensão e aqui eu digo qual é a dimensão adequada entre as linhas. Por padrão ela é 1, alguns textos acadêmicos é 1,5. Veja qual é o recuo necessário para que você venha a utilizar esses recursos. Algo que você também pode fazer é, uma vez que eu fiz uma formatação, e digamos que essa formatação eu queira utilizar apenas nesse parágrafo e nesse último, coloquei negrito e coloquei itálico e com a cor laranja. Se eu quero usar esse mesmo recurso aqui embaixo, basta selecionar esse parágrafo e vir aqui onde tem pincel de formatação. Esse pincel de formatação que tem com os atalhos Ctrl Shift C e Ctrl Shift V, ele copia a formatação que foi realizada nesse parágrafo e ao selecionar esse novo parágrafo, ele leva a formatação da mesma forma que você teve no primeiro parágrafo. Ok?